Estamos juntos aqui mais uma vez nesta série de estudos proféticos especiais da Palavra de Deus a respeito desta profecia tão importante que é a profecia da sacudidura. Eu espero que mais uma vez você possa permitir que o Espírito Santo de Deus, assim como eu e todos nós, possamos ser usados, guiados e orientados por Ele no estudo da sua santa palavra que Ele inspirou por intermédio dos servos, os profetas. Neste momento, eu gostaria que você pudesse abrir a Bíblia comigo. Em Amós, capítulo 9, verso 9. Porque eis que darei ordens, e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. Você viu no estudo passado que a sacudidura ou peneiramento é um processo espiritual que foi afirmado por Amós no Antigo Testamento, foi confirmado por Jesus no Novo Testamento, e foi reafirmado por Ellen White, a mensageira do Senhor para a igreja remanescente. Pois bem, você viu também que nós já estamos no tempo da sacudidura. Ou seja, a sacudidura já começou, está aumentando de intensidade até a grande sacudidura final que vai ocorrer por volta da época do decreto dominical. Por isso, meu querido amigo, a mensagem é uma só. Prepare-se, arrependa-se, viva uma vida de consagração a Deus, começando pela primeira hora de cada dia e, por sua vez, mantendo isso durante o dia. Mas agora vem uma pergunta: quais são as causas da sacudidura? O que irá realmente fazer com que as pessoas possam sair, ou a sujeira possa sair tanto da igreja quanto da nossa vida? A primeira causa da sacudidura, em Primeiros Escritos, página 50, diz o seguinte: começou a forte sacudidura e continuará. E todos os que não estiverem dispostos a assumir uma posição ousada e tenaz em prol da verdade e a sacrificar-se por Deus e por sua causa serão joeirados ou peneirados. Você viu bem claro, a verdade causará uma forte sacudidura. A verdade do sábado, a verdade de que o ser humano é mortal, que nós não temos uma alma imortal, nós somos uma alma vivente, mas não existe uma alma imortal. A verdade de que o juízo investigativo já está acontecendo no Santuário Celestial desde 22 de outubro de 1844. A verdade de que a Igreja Adventista Sétimo Dia é a igreja remanescente. A verdade do sábado e outras verdades que constituem a verdade presente. Pois bem, muitos, infelizmente, não vão suportar permanecer do lado da verdade e vão nos abandonar. Nós sabemos que tem uma outra causa da sacudidura, e essa causa é a perseguição. Em O Grande Conflito, página 608, Ellen White diz o seguinte: neste tempo de perseguição, provar-se-á a fé dos servos do Senhor. Nós sabemos que a palavra de Deus diz que todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus, infelizmente, serão perseguidos. Mas acontece o seguinte: muitos não suportarão a perseguição no trabalho, a perseguição na escola, a perseguição causada pelo governo, a perseguição causada por amigos, por familiares. E aquela pressão que a perseguição causa vai ser tão forte que, infelizmente, muitos, mas muitos nos abandonarão. Uma outra causa da sacudidura é exatamente o sofrimento. Como nós podemos ver em Manuscript Releases, volume 20, página 285, onde menciona seca, escassez, pestilência, terremotos, acidentes no mar e na terra se multiplicarão. A vida estará insegura em qualquer lugar, exceto aquela que está refugiada com Cristo em Deus. Meus queridos amigos, à medida em que o Espírito Santo vai se retirando dos ímpios e se concentrando com o povo de Deus, nós sabemos que o sofrimento vai aumentar na face da terra. E isso que nós estamos vendo aí, a crise dos refugiados, guerras estourando em diversos lugares do mundo, muitos entre nós não irão suportar e vão nos abandonar. A quarta causa da sacudidura é a rejeição do testemunho, da testemunha verdadeira. Quando você começa a verificar os escritos de Ellen White, você vai ver que esta causa é a que mais tem menções. Vocês querem ver? Por exemplo, em Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 181, diz o seguinte: perguntei
qual era o sentido da sacudidura que eu acabava de presenciar. E foi-me mostrado que fora causada pelo positivo testemunho motivado pelo conselho da testemunha fiel aos laodiceanos. Alguns não suportarão esse claro testemunho, opor-se-lhe-ão, e isto causará uma sacudidura entre os filhos de Deus. Você viu? O testemunho de que eis que estou à porta e bato, de Apocalipse capítulo 3. O testemunho de que muitas pessoas, apesar de dizerem que aceitarem a Jesus, apesar de mencionarem que são seguidoras de Jesus, apesar de até estarem batizadas na igreja de Jesus, mas acontece que deixam Jesus do lado de fora das suas vidas, não mantêm uma vida de comunhão com Deus, não mantêm uma vida de testemunho, não mantêm uma vida de obediência, são nominais, são mornos. O que irá acontecer então, na hora em que ele diz bem claro, abra a porta do seu coração, para que eu fique não somente sendo aquele que diz que é Senhor, mas que eu possa realmente ser o Senhor da sua vida? Aí, nesse momento, muitos, infelizmente, vão abandonar a Jesus, a igreja de Deus, e vão passar para outro lado. Meu querido amigo, presta bem atenção. Mas você vai dizer, mas esse testemunho é o testemunho que foi dado para Laodiceia no Apocalipse? Sim. E você sabe quem é laodiceano? Eu vou dizer para você. Em Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 87, diz: a mensagem laodiceana aplica-se ao povo de Deus que professa crer na verdade presente. A maior parte são professos mornos, tendo o nome, mas faltando-lhes o zelo. Aplica-se a essa classe o termo morno. Professam amar a verdade, todavia são deficientes no fervor e no devotamento cristãos. Não ousam desistir inteiramente e correr o risco dos incrédulos. Não se acham, no entanto, dispostos a morrer para o próprio eu e seguir exatamente os princípios de sua fé. Você notou? Quem é laodiceano? É aquele que fica com um pé dentro e um pé fora. Aquele que, por sua vez, fica dando mau testemunho, vive uma vida de transgressão, vive uma vida de desobediência, mas no sábado está lá na igreja, bonitinho, dizendo eu sou adventista. Quando pergunto qual é a sua religião, eu sou adventista. Mas quando você vai ver a vida, o testemunho, a obediência, a fidelidade dele, meu amigo, ele é um verdadeiro mundano. E outros que, por sua vez, até mantêm uma capa de religiosidade, mas acontece que seus pensamentos, seus sentimentos são totalmente, completamente impuros e até mais impuros do que muitos mundanos que existem por aí e que assumem realmente que são. Meu querido amigo, presta bem atenção. Não basta ser, é preciso parecer. E não basta parecer, é preciso ser. Por isso que, note, muitos não suportarão esse claro testemunho e, infelizmente, nos abandonarão. A outra causa da sacudidura é mencionada por Ellen White em Vida e Ensinos, página 81. E lá diz o seguinte: foi mostrado que as falsas teorias insinuadas no passado, de maneira alguma surgiram em vão. Em havendo oportunidades favoráveis, elas reaparecerão. Ou seja, as falsas teorias. Falsas teorias têm surgido todos os dias, é só abrir a internet. Você vai ver quanta dissidência existe. Veja, pessoas que não acreditam que o Espírito Santo é Deus, terceira pessoa da divindade. Pessoas que não acreditam na divindade de Cristo. Pessoas que não acreditam na realidade do santuário celestial. Grupos dissidentes surgem a todo momento, cada um com rótulo diferente: Instituto de Evangelização, Centro de Evangelismo, Escola disso, Centro de não sei o quê. Olha, meus amigos, cada rótulo diferente que surge, adventistas que estudam isso, que são aquilo, Igreja Adventista da Nova não sei o quê. Meus amigos, isso aí varia, não adianta nem a gente querer mencionar aqui agora. Os exemplos são muitos, são variados. É só dar uma abrida na internet aí que você vai ver a quantidade de sites e de movimentos que lançam com ideias dissidentes, de falsas teorias que surgem do nosso meio. Ou seja, quando vocês virem assim dizer, meu Deus, como é que pode surgir tantos movimentos dissidentes no meio dessa igreja? Mas isso já estava profetizado, que as falsas teorias iriam surgir em nosso meio. E nós estamos vendo isso dia após dia. Meu querido amigo, meu querido irmão, presta bem atenção nisso. Cada hora vai chegar um dizendo uma ideia diferente. Mas não se esqueça que a Igreja Adventista
permanece firme ensinando a verdade presente, cumprindo o seu papel. E enquanto isso, esses grupos vão surgindo, cada um com uma ideia nova, cada um com uma ideia diferente, querendo desviar a mim e a você daquilo que eu e você um dia tomamos a decisão, ou seja, sair de Babilônia, se juntar ao povo remanescente de Deus e permanecer firme na igreja de Deus. Pense nisso, permaneça firme, continue firme, porque não se esqueça que falsas teorias iriam surgir e vão surgir ainda mais. A outra causa é exatamente sobre os enganos satânicos e de forma sobrenatural. Esses enganos satânicos sobrenaturais foi dito o seguinte para nós em Mensagens Escolhidas, volume 2, página 392. Muito vívido foi esclarecimento a mim dado, de que muitos sairiam de nós, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. A pergunta que surge para toda pessoa é: como que nós, que cremos na palavra de Deus, vamos dar ouvidos a espíritos enganadores? Nós não participamos de centros espíritas, nós não participamos de sessões de feitiçaria. Como é que nós vamos dar ouvidos a esse tipo de engano? Pois bem, Ellen White menciona exatamente como que isso vai acontecer. E ela fala em Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 16. O povo de Deus não encontrará sua segurança na operação de milagres, pois Satanás imitará os milagres que forem operados. De duas maneiras, Satanás irá tentar enganar o povo de Deus. Na forma de espíritos enganadores, espíritos de parentes que já morreram, espíritos de profetas, espíritos de mortos, mas que nós sabemos que não são espíritos de profetas nem de mortos, são espíritos diabólicos que dizem, para poder enganar, que são de pessoas queridas, que são de pessoas santas que já viveram, e que agora eles chegam dizendo que são. Ah, é Pedro, é Paulo, é Maria e outros mais, vão aparecer de familiares, de pais, de avós, de filhos, de cônjuges que nós já perdemos. Meus queridos amigos, eles vão tentar apelar para os nossos mais profundos sentimentos de simpatia. E o que acontece então? Muitos, infelizmente, vão ser enganados. E aqueles que, por sua vez, não forem enganados por esses espíritos, dizendo, nós somos de parentes, familiares, ou apóstolos, ou pessoas que já morreram, ele vai lançar, então, uma segunda frente, a frente dos milagres sobrenaturais. Isso nós já podemos ligar qualquer televisão, em qualquer canal por aí que tenha exatamente profetas falsos, e ali você vai ver claramente milagres e mais milagres sendo feitos em nome do Senhor Jesus, e as pessoas maravilhadas, e lotam igrejas, e lotam centros, e lotam estádios, mas só tem um detalhe. Em São Mateus capítulo 7, você que tem a Bíblia, abra comigo em São Mateus capítulo 7, 21 a 23. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? E em Teu nome não expelimos demônios? E em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Vocês notaram aqui? Que coisa interessante, Jesus parece que estava falando hoje em nossos dias. O que foi que ele fez? Ele relacionou profecia, revelação. Eu recebi uma revelação em nome do Senhor, eu recebi uma revelação de Deus. Segundo, exorcismo, expulsa demônios. Terceiro, milagres, curas e coisas sobrenaturais. Vocês notaram? Que coisa interessante. Sabe o que ele falou? Que muitas dessas pessoas vão chegar naquele dia e vão dizer, Senhor, Senhor. Ele vai dizer, quem são vocês? Nunca conheci vocês. Vocês se apartem de mim porque vocês viviam praticando o quê? Iniquidade. Sabe como é que está essa palavra no original grego? Eu vou dizer para vocês. Anomia. Sabe o que é anomia? Transgressão da lei. Transgressão da lei. Pecado é anomia, transgressão da lei. Aqui, por sua vez, você que pratica anomia, transgride a lei. Aqueles que ficam dizendo que o sábado foi abolido, que a lei de Deus foi abolida, essa mensagem é claramente para eles. Porque muitos deles ficam ensinando as pessoas, enganando, dizendo que o sábado foi abolido, que a lei de Deus foi abolida. Acontece que eles ficam dizendo que expulsam demônios em nome do Senhor, e que fazem milagres em nome do Senhor, e que recebem revelações em nome do Senhor. Só que aqui diz bem claro, eu não conheço vocês não.
Não lhes conheço. Jesus disse isso bem claro. Então, para nós que conhecemos a palavra de Deus, não podemos nem devemos ser enganados, porque a nossa segurança não está em milagre, porque Satanás pode imitar o milagre que é feito. A nossa segurança está aqui, ó, no que está escrito na palavra de Deus. Por isso, meu querido amigo, preste bem atenção. Em Amós, capítulo 4, verso 12, Amós 4,12 diz: Portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Estaremos nós em meio àqueles que vão permanecer firmes ou àqueles que vão abandonar o povo de Deus em meio à sacudidura? Meu querido amigo, prepare-se. Essa é a mensagem de Jesus Cristo apelando para você neste momento. Você viu claramente hoje sobre as causas da sacudidura. E você viu que cada um de nós será provado ao máximo nos fundamentos espirituais. Mas acontece o seguinte: Jesus Cristo tem uma mensagem para mim e para você que é muito clara. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Você viu? A mensagem de Jesus é uma mensagem que diz claramente o tempo em que nós estamos passando. E este tempo é o tempo da sacudidura. O tempo em que o grão fica e a sujeira sai. A mensagem de arrependimento. Arrependei-vos. Você viu que a mensagem de Jesus está em sincronia com a Bíblia. A mensagem dos patriarcas era: arrependei-vos. A mensagem dos profetas era: arrependei-vos. A mensagem de João Batista era: arrependei-vos. A mensagem de Jesus era: arrependei-vos. A mensagem dos apóstolos era: arrependei-vos. A mensagem do Apocalipse é: arrependei-vos. E o que você acha que eu e você devemos fazer? Arrepender-se, abandonar os pecados conhecidos, consagrar-se a Deus e pedir que Jesus Cristo, cada dia, continue conosco em todos os momentos para vivermos uma vida santa, uma vida de consagração, uma vida de dedicação. Amigo, Jesus Cristo está dizendo para você hoje: arrependa-se, fique do lado dele, entregue sua vida a ele, permaneça com ele e ele vai ficar com você, porque ele te ama e quer que você permaneça firme em meio à sacudidura. E qual vai ser a sua resposta? Ele te chama, arrependa-se. E você verá que ficar no caminho de Deus, conforme aquilo que Jesus ensinou, é o melhor para a minha vida e para a sua. É isso que Jesus diz. E é isso que ele quer de mim e de você.